Olá a todos e a todas. Nesse áudio, nós trazemos as falas dos professores Taylor Boas e Ricardo Mariano. O professor Taylor Boas apresenta o seu livro sobre a relação entre evangélicos e política na América Latina, mais precisamente focado em 3 países: Brasil, Chile e Peru. Ele é cientista político, professor titular de Ciência Política e Estudos Latino-Americanos e chefe do Departamento de Ciência Política da Boston University. E o evento também contou com a fala do professor Ricardo Mariano, professor da USP, reconhecida autoridade nos estudos sobre religião no Brasil. Desejamos a todos uma ótima audição e que seja útil o conteúdo. Um abraço. Então, 10 anos mais ou menos para pesquisar o tema. Eu me lembro que depois da eleição de 2010, então mais de 10 anos aqui, mas nessa eleição, quando os evangélicos influíram no resultado e o fato de passar para o segundo turno aqui no Brasil, certo? A posição da Dilma sobre aborto, em certo sentido, fez que eu começasse a pensar sobre a possibilidade de escrever um livro sobre o tema. E eu acho que nos 10 anos, ou 13 anos, desde essa data, o tema tem crescido em visibilidade, né? Então, obviamente, na prensa internacional, na mídia, tem um interesse no tema, uma certa visibilidade do tema dos evangélicos e sua participação na política eleitoral. Então, a narrativa na mídia frequentemente diz que os evangélicos são um novo fator nas eleições na América Latina, que decidem as eleições. Ou ao menos certas eleições, por exemplo, a eleição de 2018 aqui com a vitória de Jair Bolsonaro. Mas geralmente não, nessa narrativa na mídia não se distingue entre a fortaleza dos evangélicos como força eleitoral em vários países, né? A narrativa é mais geral em toda a região. Mas se examinarmos dados sobre a presença, a representação dos evangélicos nos congressos da América Latina, encontramos diferenças importantes entre vários países. Então, aqui estou mostrando a porcentagem de cadeiras na Câmara Baixa dos 3 países que são os países centrais do meu livro, que são Brasil, Chile e Peru. Então, como vocês bem sabem, no Brasil tem um crescimento sustenido por várias décadas da representação descritiva dos evangélicos no Congresso, né? Começando ao menos nos anos 80, mas crescendo nas várias eleições. Enquanto no Chile, que é um país historicamente comparado com o Brasil, tem uma presença muito baixa dos evangélicos na Câmara Baixa, aumentando um pouco nos últimos anos, mas ainda não chegando ao nível que conseguiram os evangélicos nessa eleição de 86 no Brasil. E no caso do Peru, tem ondas de representação, mas não um crescimento sustenido, como que houve no caso do Brasil, né? Nessa eleição de 90, os evangélicos no Peru conseguiram mais representação, a maior porcentagem do que no caso do Brasil, mas não conseguiram sostener esse crescimento. Então, o objetivo do livro é de explicar essas diferenças entre países, né? O que explica a variação entre os países da América Latina na representação eleitoral dos evangélicos. Então, no livro, primeiro, eu examino as respostas que já existem na literatura sobre o tema, e eu diria que uma primeira explicação existente que está na literatura está focado nas supostas diferenças no comportamento eleitoral dos evangélicos nos vários países da América Latina. Então, imagino que alguns de vocês conhecem este livro aqui, Irmão Volta Irmão, escrito por um membro de Assembleia de Deus nos anos 80, promovendo essa ideia de votar a favor de candidatos evangélicos na Constituinte. E José Luis Pérez Guadalupe, que é um
acadêmico peruano, entre outros, sugeriram de que essa tendência de votar, dos evangélicos de votar a favor de correligionários, é uma tendência única brasileira, que não se encontra nos outros países da região. É algo diferente dos evangélicos brasileiros, que gostam de votar a favor de evangélicos, mas que isso não se encontra nos outros países da região. Então, eu trato de testear essa hipótese no meu livro, examinando se há uma tendência compartilhada entre os evangélicos de vários países de votar a favor de um candidato evangélico. A primeira técnica que utilizo para fazer isso se chama análise conjunta. É um tipo de experimento de survey. Eu fiz pesquisas de opinião, surveys na internet de eleitores nos 3 países, em maio de 2019. E há uma pergunta sobre a intenção de voto numa eleição hipotética, que se vê aqui. E há uma escolha entre 2 candidatos. O candidato A e o candidato B têm uma série de características, e os valores para cada candidato são escolhidos entre as 2 opções, escolhidas aleatoriamente. Então, candidato A pode ser ou masculino ou feminino, e também candidato B pode ser ou masculino ou feminino. Candidato A pode ser evangélico ou católico, candidato B pode ser ou evangélico ou católico. E as características e o perfil de cada candidato vai ser diferente para cada pessoa que responde à pesquisa. Então, pode ter 2 candidatos que são diferentes em cada característica, como que se vê aqui, mas também pode ter algumas características em comum, como nível de educação, neste exemplo, ou este exemplo aqui, ou este exemplo aqui. Então, utilizando esta técnica, é possível fazer uma estimativa de quão importante é para o eleitor evangélico que seu candidato seja evangélico em vez de ser católico, e comparar a importância da religião do candidato a outras características, o sexo, a educação do candidato, a sua posição em vários temas políticos. Então, examinando os resultados, encontramos que o fato do candidato ser evangélico em vez de ser católico é o fator mais importante na votação do eleitor evangélico. E não apenas no Brasil, mas também no Chile e no Peru. Então, aqui não encontramos nada estranho do comportamento eleitoral dos brasileiros, encontramos a mesma coisa dos outros países. Agora, é uma eleição hipotética, fictiva. Então, como sabemos que encontramos essa tendência em eleições reais? Então, também faço uma análise ecológica de dados de eleição real, analisando a correspondência entre a porcentagem da população ao nível municipal, que é evangélica, e a votação a favor de candidatos evangélicos nesse município. E faço essa análise para os 3 países em várias eleições. E aqui, utilizando dados reais sobre população evangélica e votação, encontramos também uma relação positiva em cada um dos 3 países, que varia um pouco com o tempo, mas uma relação positiva entre população evangélica e votação a favor de candidatos evangélicos, que sugere que sim, há uma tendência compartilhada entre os 3 países de votar a favor de correligionários. Outra explicação para as diferenças entre países na representação dos evangélicos está focada nas instituições políticas, sistemas de partidos e sistemas eleitorais. E Paul Freston, que é um sociólogo em inglês, naturalizado brasileiro, enfatizou este tema. A ideia de que há certas configurações de instituições políticas que facilitam a chegada de atores previamente excluídos do poder. Os evangélicos são um exemplo de um grupo previamente excluído do poder.
Em sistemas de partidos mais fragmentados, há mais partidos que têm chances de ganhar, que apresentam listas de candidatos para o Congresso. Então, vai ter mais oportunidades, mais possibilidades de ser candidato, porque tem várias opções. O Brasil é um exemplo de um sistema de partidos fragmentados. Podemos comparar com o Chile, especialmente antes de 2013, um sistema de partidos bastante fechado, né? Que não dá tantas opções para candidatos evangélicos entrar. Também sistemas eleitorais. Os 3 países que examinam aqui têm sistemas de representação proporcional de lista aberta. Mas há diferenças em quanto à magnitude do distrito eleitoral. No Brasil, a média, isso quer dizer o número de deputados que é elegido por distrito eleitoral, que varia entre os estados do Brasil e também os vários distritos do Peru e do Chile. Mas tomando a média, é maior no Brasil, mais deputados por estado, a média, do que no Chile e no Peru. Isso quer dizer que há mais posições nas listas de candidatos e, por isso, mais possibilidades de chegar e ser candidato, e ser elegido. Então, analisando os 3 países, eu encontrei, como outros acadêmicos têm encontrado, que no Brasil as instituições são mais abertas à chegada de novos atores ao poder. No Chile são mais fechados e o Peru é um caso intermediário. Isso corresponde com a representação dos evangélicos nos 3 países. Mas aqui temos uma correlação de N igual a 3, certo? Obviamente, há outras maneiras em que o Chile é diferente do Peru, o Peru é diferente do Brasil. Há outras diferenças entre esses 3 casos do que seus sistemas eleitorais e seus sistemas de partidos. Para uma comparação melhor controlada, podemos olhar ao nível subnacional. Porque se o fato do Brasil ter a média, magnitude do distrito maior do que os outros países, facilita a chegada dos evangélicos ao poder, também o fato de São Paulo eleger 70 deputados para a Câmara quer dizer que deve ser mais fácil chegar a São Paulo do que em Roraima, que elege 8 deputados. Se examinarmos essa relação ao nível subnacional nos 3 países, não encontramos nenhuma relação positiva entre magnitude do distrito e a presença dos evangélicos nas listas. Examinando a fragmentação partidária, há um pouco de evidência nos outros 2 países de uma relação positiva. Mas a minha conclusão é de que esta explicação enfocada nas instituições políticas não é mais de uma explicação parcial para as diferenças entre países na representação evangélica. Meu argumento é de que o problema com estas explicações existentes é que supõem que o único problema são as barreiras à representação. Então, é como que os evangélicos estão dizendo, queremos chegar ao poder, mas o problema é o comportamento eleitoral do eleitor evangélico, que eles não querem votar em nós. Ou, o problema é o sistema de partidos, que temos a vontade de chegar ao poder, mas não temos as oportunidades, porque os partidos não dão a chance para nós. Mas por que presumir que os evangélicos em todos os países da região são igualmente motivados a eleger representantes? Né? Por que presumir que essa identidade religiosa se traduz a uma identidade política da mesma forma em todos os países da região? Sabemos que, historicamente, a atitude do pentecostalismo, olhando para a política, era a atitude oposta, né? A frase tradicional é de que a política não é coisa de crente. A atitude tradicional era de se manter fora da política,
olhando para a política como uma coisa suja do mundo. Então, a pergunta para mim é, o que acontece e quando acontece em cada país para mudar essa atitude tradicional? A minha explicação está enfocada nas ameaças que podem motivar a participação eleitoral dos evangélicos, que podem mudar essa atitude tradicional para promover a participação eleitoral. Então, a primeira resposta a esta pergunta é o que explica as diferenças entre países na representação dos evangélicos é se as ameaças conseguem politizar a identidade religiosa dos evangélicos em duas conjunturas críticas. A primeira conjuntura é histórica e a questão aqui é, depois da separação entre igreja e Estado, ou episódios significativos de reforma secular, havia uma igreja católica assertiva que representava ameaças significativas materiais, aos interesses materiais dos evangélicos. Eu vou mostrar aqui o contraste entre os casos do Chile e do Brasil, que mostram melhor a importância deste tema de ameaças. Então, no Brasil, a separação entre igreja e Estado acontece com a Constituição de 1891 e nas seguintes décadas há um esforço sustenido da Igreja Católica para reocupar seu espaço privilegiado na sociedade, para retomar seus privilégios e chega a seu ponto máximo durante o regime de Getúlio Vargas, nos anos 30. E com a eleição para a Assembleia Constituinte, no ano 33, a Igreja Católica organiza a Liga Eleitoral Católica, um grupo para dar apoio oficial a candidatos que se comprometiam com os interesses da Igreja Católica. Então, encontramos já nesse ano, já no ano 33, a primeira resposta organizada, tentativa organizada dos evangélicos no Brasil para eleger seus próprios representantes para defender seus interesses frente à Igreja Católica nesse processo constituinte. E encontramos a mesma coisa na eleição em 45 para a Assembleia Constituinte deste ano, em várias eleições ordinárias nos anos 40, 50, 60, a presença dos evangélicos no Congresso Brasileiro vai aumentando pouco a pouco nas décadas. O caso melhor conhecido seria na eleição de 86 para a Assembleia Constituinte, com o processo de redemocratização. É aqui onde igrejas pentecostais mudam de posição, deixam para trás essa atitude de política não e de coisas de crente, para promover de forma oficial a participação de candidatos apoiados pela igreja nessas eleições. E eu revisei as revistas, em cada um dos países eu revisei as revistas das igrejas principais. No Brasil são a Assembleia de Deus e a Igreja Batista. O que estava falando, quando eu estava falando a favor, argumentos a favor de eleger seus próprios candidatos nessa eleição, quais são as razões que estão oferecendo para justificá-lo? A razão principal nos anos anteriores a essa eleição, nas duas igrejas, é a ameaça à liberdade de religião, a ameaça à igualdade religiosa entre as igrejas católica e evangélica. No caso do Chile, encontramos um contraste aqui. A separação de igreja e Estado acontece na Constituição de 25. O presidente Alessandri negociou diretamente com o Vaticano os termos da separação de igreja e Estado. O Vaticano, como causa disso, indicou aos obispos chilenos de não se opor à separação nessa Constituição. Então, não houve
nenhuma coisa parecida à Liga Eleitoral Católica, como que houve no Brasil nos anos 30. Não houve nenhuma coisa parecida no Chile. Não houve um sentido de ameaça pela Igreja Católica na área eleitoral. E nas décadas seguintes, há um sentido de convivência entre a Igreja Católica e a Evangélica. Né? Então, há poucos momentos em que igrejas evangélicas se mobilizam para apoiar a candidaturas. Eu encontrei uma sola vez nos anos 60 em que uma igreja no Chile faz isso. Mas muito mais comum é trabalhar através de aliados que não eram evangélicos, mas que defendiam os interesses dos evangélicos no Chile. Encontramos isso nos anos 90. Né? A comunidade evangélica estava tentando aprovar uma lei de culto, que ao final foi aprovada no ano 99, né? Tratando como a personalidade jurídica das igrejas evangélicas em comparação com a Igreja Católica e os direitos das várias igrejas. E os líderes evangélicos tinham influência direta no processo de negociações. Literalmente, estavam ali na mesa, negociando os detalhes do projeto de lei. Então, não era preciso, não houve a mesma ameaça no Chile para promover a tentativa de eleger seus próprios representantes. Então, chegamos à segunda conjuntura crítica, que é contemporânea. E aqui estamos olhando a chegada de políticas de sexualidade para a agenda política. Com essa frase, política de sexualidade, me refiro a políticas de aborto, direitos LGBT e, em anos mais recentes, políticas de gênero. Então, a questão aqui é quando a política de sexualidade chega à agenda política. Quem está melhor posicionado, os evangélicos ou conservadores católicos, para liderar essa batalha contra ameaças de visão de mundo? E com as ameaças de visão de mundo, estou fazendo um contraste com ameaças materiais, que são as ameaças nesse período mais antigo, questões de liberdade religiosa e igualdade religiosa. Ameaças de visão de mundo são ameaças contra uma visão de mundo tradicional conservadora, certo? Mas se sinta, meu argumento é que são experimentados como ameaças, apesar de não ser ameaças materiais. Então, no Brasil, a política de sexualidade chega cedo à agenda política. Ativistas feministas estavam se organizando já nas eleições para a Assembleia Constituinte, né? Tentando conseguir a legalização do aborto nesse processo constituinte. Ao final dos anos 80 e durante os anos 90, houve uma série de projetos de lei apresentados no Congresso para liberalizar as leis de aborto, para legalizar as uniões de pessoas do mesmo sexo. Pela primeira vez no Brasil, no ano 95, quando Marta Suplicy apresentou um projeto de lei para fazer isso. Então, o tema chegou cedo. E os evangélicos, por já terem se organizado e chegaram ao poder por outro fim, que era defender a igualdade religiosa, já estavam bem posicionados para defender sua visão de mundo conservadora. Melhor posicionados do que os católicos. Porque evangélicos já na Constituinte tinham mais presença nos comitês importantes que tratavam desses temas. E nos anos 90 tinha mais organização, melhor organização do que os católicos conservadores dentro do Congresso. Então, terminam liderando essa batalha para defender uma visão de mundo conservadora. Mais uma vez, o caso do Chile apresenta um contraste aqui.
Enquanto no Brasil se apresentavam vários projetos de lei para liberalizar as leis de aborto nos anos 90, o único projeto de lei que chegou para votação no plenário do Congresso do Chile nos anos 90 era para aumentar penas para aborto ilegal. Então, não houve uma tentativa séria nos anos 90, nem nos anos 2000, nessa década, para liberalizar política de aborto, uniões, qualquer tipo de direito ao LGBT. Aqui uma cita de um candidato evangélico que eu entrevistei, candidato na eleição de 2017, dizendo que nessa época, até o ano 2010, a comunidade evangélica estava confortável no Chile. Não houve que preocupar sobre quem governava. Não tinha tanta importância se fosse a centro-esquerda e centro-direita, se os temas de sexualidade não estavam na agenda política. Então, isso muda no Chile na última década. Há um projeto de lei apresentado no primeiro governo de Sebastião Pinheira, que chega a ser lei em 2015, uniões civis. A lei de liberalização de aborto, que chega a ser lei em 2017, alguns meses antes da eleição presidencial desse ano. Então, encontramos uma resposta eleitoral, pela primeira vez. Os evangélicos se organizam, várias igrejas e grupos evangélicos se organizam para apresentar um grupo de candidatos conservadores nessas eleições. Mas a outra coisa, e isso é uma diferença importante como o Brasil, os católicos conservadores no Chile já têm mais representação, já têm liderança nos temas morais tradicionais, pela sua presença nos principais partidos de direita, tem mais representação no Congresso, tem maiores posições nos comitês, liderança dos partidos, etc. Então, outra estratégia importante da comunidade evangélica tem sido apoiar os conservadores católicos, que já estão liderando essa batalha. Então, encontramos, por exemplo, aqui, uma revista evangélica chilena apoiando na sua capa a senador Manuel José Ossandón, que é um senador católico de direita. E também a aliança, nas últimas eleições presidenciais, de um partido evangélico, que é o Partido Conservador Cristiano, e o Partido Republicano, de José Antonio Cast, a favor da candidatura de Cast, que é católico, e não promovendo um candidato evangélico a presidente. Então, eu digo que a questão de ameaças históricas e contemporâneas explicam bem a diferença entre o Brasil e o Chile. Mas para explicar o Peru, chegamos ao segundo ponto do meu argumento. E eu digo que não é importante apenas saber esta questão de ameaças, mas também se a comunidade evangélica está dividida por clivagens de relevância política mais ampla. Então, falando de divisões, a comunidade evangélica é inerentemente dividida em vários sentidos. Não há uma igreja evangélica como que há uma igreja católica. Obviamente, há várias igrejas. Dentro de algumas igrejas há várias facções, há pastores, personalidades que se competem entre si. Há qualquer tipo de divisão dentro da comunidade evangélica em qualquer país. A questão aqui não é essa. Não é se existe algum tipo de divisão. A questão é se há uma linha de divisão principal dentro da comunidade evangélica que também é uma linha divisora na sociedade mais ampla. No caso do Chile, isso sim existia durante a ditadura do Pinochet. Porque há uma facção importante dos evangélicos, principalmente igrejas pentecostais, apoiavam o Pinochet. E tem outra facção que se opôs a Pinochet.
Então, uma forte divisão entre a comunidade evangélica, que é a mesma divisão que existia na sociedade mais ampla. Mas, após a redemocratização no Chile, essas duas facções do evangelicalismo se reconciliaram, se uniam para defender interesses comuns nos anos 90, principalmente essa lei de culto que foi aprovada no ano 99, dando os mesmos direitos às igrejas evangélicas que tinha a Igreja Católica. E eu digo que, no caso do Peru, o fujimorismo, que eu digo que é dos clivagens principais na política peruana, e a clivagem que persiste nas eleições como um fator que organiza a competição eleitoral. Porque nas últimas eleições, começando no ano 90 até o presente, em cada eleição peruana tem um candidato, menos uma exceção, imediatamente depois da saída de Alberto Fujimori, mas em quase todas as eleições tem um candidato do fujimorismo e um principal candidato opositor ao fujimorismo. Então, é uma divisão que ainda é muito relevante para a sociedade, né? Então, meu argumento para o caso peruano é que os evangélicos ali não conseguiram superar essa divisão entre fujimoristas e anti-fujimoristas, e isso tem complicado os esforços a procurar representação eleitoral. Então, para oferecer algumas conclusões, primeiro de tudo, as diferenças importantes aqui, a variação para explicar, né? Os cientistas políticos comparativistas gostamos disso, não? De encontrar diferenças entre países e explicar por que encontramos essas diferenças. Então, não é o mesmo fenômeno em todos os países da América Latina. Uma situação diferente no Peru, no Brasil, no Chile, e vale a pena explicar por que encontramos essas diferenças. E eu digo que os evangélicos procuram e alcançam uma representação significativa quando, primeiro, sua identidade religiosa é politizada por ameaças materiais e de visão de mundo. E segundo, quando não são divididos por clivagens de relevância política mais ampla. Então, pensando no futuro, e no último capítulo do livro, a conclusão do meu argumento é olhando um pouco mais para o futuro e pensando em o que vamos encontrar nos próximos anos. E eu acho que talvez estemos num ponto de inflexão, porque por 2 siglos o que definiu as relações entre as igrejas evangélicas e católicas era a questão de ser evangélico ou ser católico. O enfrentamento, o choque de interesses entre a religião majoritária e a religião minoritária. E o fato de ser uma religião minoritária definiu a agenda política dos evangélicos por 2 siglos, basicamente. Agora estamos entrando num momento, e olhando para o futuro, eu acho que vai ser assim, em que o choque de interesses, essas questões de igualdade religiosa, na grande maioria dos países, têm sido resolvidas. Que não existem grandes questões de igualdade ante a lei, igualdade das religiões. E exatamente no momento em que se estão solucionando essas questões, a política de sexualidade chega à agenda. Então, por primeira vez, tem oportunidade de colaboração entre conservadoras evangélicas e católicas, porque estão no mesmo lado desta nova batalha. O ecumenismo, como movimento dentro do cristianismo, historicamente era um movimento dos progressistas, né? As denominações mais progressistas eram
as denominações que defendiam as relações entre diferentes igrejas. E os setores mais conservadores do catolicismo e também as igrejas mais conservadoras eram as que se opuseram ao ecumenismo. Agora estamos vendo um ecumenismo conservador e, diria, autoritário, né? No apoio dos evangélicos a José Antonio Cast, no Chile, né? No apoio dos evangélicos a Jair Bolsonaro aqui no Brasil. No apoio dos evangélicos no Peru a Rafael López Aliaga, que é atual prefeito de Lima, que é um numerário de Opus Dei. E eu acho que olhando para o futuro não vai ter tanta importância se um candidato é evangélico ou católico. A questão vai ser mais se é um cristão que defende os valores conservadores. Estamos vendo que partidos, como o Partido Republicano do Castro, o Partido Conservador Cristiano, que é um partido evangélico chileno que apoiou a Cast, se estão definindo mais como partidos de visão cristã, de visão cristã da política e do mundo, do que um partido católico ou um partido evangélico. Então, essa identidade genérica cristã, conservadora, está chegando a ser mais e mais importante na política, em vez de uma identidade evangélica ou católica. Bom, eu vou deixá-lo aí. Muito obrigado pela sua presença aqui e obrigado a Ricardo pelos comentários que vão ver. Eu acho que tem um fenômeno interessante aqui que é preocupante, diria. Que eu acho que como o ecumenismo conservador e autoritário se está construindo uma identidade mais ampla do que a religião, uma identidade mais ampla de direita. E não há nada na mensagem do Evangelho que fala sobre o direito de portar armas como um valor essencial do evangelicalismo. Não é nada disso. Eu aposto. Mas eu acho que tem um perigo para a democracia de que, com essas alianças, com outros setores da direita, que os evangélicos começam a adotar a agenda mais ampla do direitismo. Eu acho que Bolsonaro fez muito mais nessas outras áreas, porte de armas, anti-ambientalismo, do que coisas a favor da agenda dos evangélicos, né? Ele é mais de direita por essas outras áreas do que por a sua agenda de sexualidade, etc. Mas vemos isso também nos Estados Unidos, e é um projeto e um fenômeno de muito mais longo, de tempo, muitos anos atrás, que se está construindo uma identidade mais ampla de direita, e os evangélicos, a religião forma parte disso, mas tem outras áreas também. Então, isso faz mais natural essas alianças, porque se existe uma identidade de direita mais ampla, e é uma parte da cultura evangélica dos Estados Unidos. A Kristen Dumais tem um bom livro que se chama Jesus and John Wayne, e fala sobre a identidade do masculinismo, machismo tradicional dentro da comunidade evangélica. Então, ela diz que essa como papel tradicional do homem dentro da família é como fator central da identidade evangélica. E isso pode explicar por que vemos o apoio a políticos como Trump, que nem sabe citar a Bíblia corretamente, não tem nada dele que é religioso, mas é um homem de machismo e masculinismo tradicional. Então, é um elemento da cultura evangélica que vai mais além da religião mesma.
e facilita o apoio a portar armas e coisas assim. Né? Então, pode ser que a mesma coisa esteja acontecendo aqui no Brasil. Como que eu vejo a influência dos Estados Unidos no evangelicalismo aqui? Eu sempre respondo essa pergunta, geralmente minimizando a importância da influência externa, porque eu acho que tem certa interpretação que é prevalente na mídia de que é um complô dos Estados Unidos de enviar seus América Central em particular, né? Sim, de mandar seus evangélicos para a América Latina, como os Chicago Boys da religião, né, para inserir seus atores na política aqui. E não é assim. Ou seja, a moral majority nos Estados Unidos, o grupo de Jerry Falwell, que apoiou a candidatura de Ronald Reagan em 80, esse grupo se formou no ano 79. Eu acho que é como a fundação da nova direita cristã nos Estados Unidos. Apenas alguns anos antes da molestação dos pentecostais no Brasil. Então, os dois países, o fenômeno da direita cristã surge mais ou menos ao mesmo tempo. Eu acho que surge basicamente independentemente. Eu vejo que a atuação dos evangélicos na política do Brasil é 98% por razões nacionais. Agora, obviamente, nesse mundo conectado, vai haver conexões entre pastores evangélicos do Brasil e dos Estados Unidos. Também vai haver conexões entre ativistas LGBT do Brasil e dos Estados Unidos. Qualquer seja o movimento, vai ter essas conexões, intercâmbio de ideias, de estratégias, etc. Então, eu acho que isso é alguma coisa normal. E nesse sentido pode haver influências dos Estados Unidos para o Brasil. E como populismo de direita, né? Ou seja, o fato de Olavo de Carvalho ter morado nos Estados Unidos e as conexões entre os vários gurus do trumpismo ou do bolsonarismo, obviamente é uma circulação de ideias, né? Uma imitação da invasão do Capitólio nos Estados Unidos nos eventos aqui de 8 de janeiro. Então, sim, há uma circulação de ideias e influências, mas eu vejo que o grande fenômeno da atuação dos evangélicos no Brasil ou em outros países da América Latina tem raízes nacionais e não internacionais. Mais alguma coisa. Eu acho que uma diferença, quando comparamos com alguns países da África, por exemplo, Uganda, onde as leis contra o homossexualismo têm forte influência dos evangélicos norte-americanos. Eu acho que esse fenômeno tem mais influência do exterior do que a política evangélica na América Latina. No caso do Renan, perguntou para o Taylor, no livro ele explicita essa ambiguidade estratégica da identidade religiosa do Bolsonaro, né? Católica, ao mesmo tempo, deixando se batizar no Rio Jordão pelo pastor Everaldo em 2016 para também cativar esse outro eleitorado. Quer dizer, então, acho importante, né? Parte dos brasileiros realmente confunde, né? Acho que o Bolsonaro é evangélico, não sabe, quer dizer, mas isso foi usado assim, as pessoas não sabem, de modo estratégico mesmo, né? Quer dizer, e fora a ativação da categoria cristão, né? O tempo todo. A gente tem que perceber que essa direita emprega cada vez mais esse termo cristão como sua autodefinição, sua apresentação pública e sua definição política também, né? Não só religiosa. Bom, a relação entre, né, essas bancadas, chamada onda conservadora, né, de vários anos atrás, Bíblia, bala, boi. Se eles aprenderam ou não com os evangélicos, eu não sei, né? Não teria essa informação, mas o que eu sei é que eles têm bancadas e lobbies altamente poderosos,
né? E não de agora. Só relembrando a Constituinte, que já foi citada aqui mais de uma vez, uma ala católica importante, né, se organizou para defender a reforma agrária na Constituinte e foi completamente atropelada, né, pela, não se usava esse nome, evidentemente, pela bancada do boi na Constituinte. Né? Não passou nada, nada, longe disso. Né? Então, eles têm uma força política que é grande há um bom tempo e que cresceu, né, nos últimos anos. Né? Eu acho importante. E que gozou de grande consideração do governo Bolsonaro. Eu acho que a gente não pode deixar de lado. Então, você vê, a Taurus, a Ross vão lá e formulam projetos de lei para serem defendidos no Congresso Nacional por parlamentares dessa dita bancada da bala, por exemplo. Né? Imagina as organizações do agronegócio no Brasil que têm os seus representantes dentro do parlamento. Né? A sinergia entre essas bancadas, acho que essa que é a questão. Existe, sobretudo quando você tem uma cola, que é o governo Bolsonaro, o bolsonarismo, em oposição, né, ao comunismo, ao bolivarianismo, né, ao Fórum de São Paulo. Ou seja, uma das razões pelas quais esses grupos, né, apresentam essa sinergia ou uma série de conexões ou às vezes interesses comuns, decorre do fato de que eles vêm lutando à direita contra governos petistas, né, há um bom tempo, em uma série, não em total, né, não na totalidade, evidentemente, das políticas públicas, etc., mas durante um bom tempo, sobretudo na última década. Né? Então, acho que é um projeto proposto por um parlamentar petista, ou isso é proposto pelo governo Lula ou Dilma. Bom, então eles vão olhar aquilo com lupa ou de saída já vão se opor ao projeto ou à política pública. Né? Então, você já tem uma propensão a priori, né, para se opor a essas políticas, esses projetos. Né? Evidentemente, dependendo da natureza do projeto, isso é mais evidente ainda. Mas, às vezes, não necessariamente quando seus interesses materiais, ideais ou ideológicos estão sendo diretamente afetados. Né? Então, acho que tem muito a ver com esse contexto também político da última década, em especial do governo Bolsonaro, que alavancou essa sinergia entre esses grupos. Né? Mas é preciso pesquisar mais essas interfaces. Né? O João tem toda a razão quando ele aponta, né, que vários parlamentares ocupam essas diferentes bancadas. Né? Bala e Bíblia, muita gente. Isso tem a ver também com o fato de que a candidatura Bolsonaro, já em 2018, sobretudo em 2022, estimulou muitos policiais, muitas pessoas das áreas de segurança, militares, a se lançar como candidatos, né? Diferentes níveis, estadual, federal, municipal, com essa agenda. E é interessante observar, voltando ao que eu mencionei anteriormente, que muitos deles se identificam como cristãos. Frequentemente, a maioria se identifica ou se é evangélico como evangélico, ou de tal igreja, ou como cristãos. Isso acarretou uma dificuldade maior ainda de fazer a pesquisa, agora quando se elegeu o novo Congresso Nacional, né, qual era a bancada evangélica. Né, a gente fica caçando, e aí, porque o sujeito se diz cristão, de repente tem acesso a uma igreja, a um pastor, recebe apoio, mas não é necessariamente evangélico. Né, mas ele usa contra a ideologia de gênero e não sei o quê, e cristão, e não, parece que é alguém que nasceu na igreja, que está lá há décadas. A gente foi descobrir, né, vários casos que não eram evangélicos, mas que estavam ativamente politizando uma identidade cristã como recurso eleitoral, como instrumento político eleitoral. Né? Então esse é um fator que também
fortalece aquela sinergia entre essas bancadas conservadoras de direita. Né? A influência, né, dos Estados Unidos, acho que ela existe em algum grau, porque quando o grosso da literatura evangélica lida no Brasil há décadas é de origem norte-americana. Né? Então, valores, teologias, visões de mundo, o televangelismo, que foi muito forte, norte-americano, que foi forte aqui nos anos 80, né, na televisão brasileira, a formação de muitos pastores, né, em seminários teológicos norte-americanos, e sobretudo seminários bastante conservadores, no Texas, etc. Essa crescente transnacionalização, a vinda de muitas estrelas evangélicas para a América Latina, para fazer tours, shows, etc., grandes, em estádios, em lugares grandes, né? Em toda a década de 80, 90, início dos anos 2000, isso foi muito forte. E essa transnacionalização, você vê, você tem líderes brasileiros hoje que moram nos Estados Unidos, sujeito lá de Lagoinha, etc. O Edir Macedo passou anos lá, etc. Quer dizer, vários outros. Então, essa circulação de ideias, né, como o Taylor enfatizou bem, mas de pessoas também, né, de literatura, de imagens, e você tem aqui a HIT TV, né, que é o canal de streaming da Igreja Internacional da Graça da Fé, que exibe enlatados, sobretudo norte-americanos. Né? São filmes e seriados, né, cristãos, etc., vindos dos Estados Unidos. Então, isso reverbera, isso tem impacto, isso, né, de alguma forma ou de outra. Agora, os brasileiros estão impactando também em vários lugares em que eles estão. Eu concordo com uma outra pesquisadora, a Amy Eric Smith, que trabalha inclusive com o Taylor, é amiga dele, etc., que escreveu um livro que foi recentemente publicado pela Voz, né? Quase um ano atrás foi publicado pela Voz, finalmente, e que aponta, rejeita também a ideia de que esse ativismo político evangélico é simplesmente uma derivação, né, da direita cristã norte-americana. Eu concordo com ela, né? Mas não quer dizer que você não tem aí influências. E essas influências passam pela circulação das ideias e das pessoas, né? E como o governo Putin está atrelado à direita cristã norte-americana, para vocês terem ideia. Porque o Cyril, que é o sujeito que comanda, né, a Igreja Ortodoxa Russa, que é a Igreja Ortodoxa mais poderosa do planeta, né, defende as mesmas pautas da direita cristã norte-americana. Então eles têm uma aliança já de mais de uma década que se repercute em órgãos internacionais, inclusive na ONU. Damares, como eu mencionei aqui, né, tinha articulação naquele Conselho de Genebra. Boa parte daqueles países ali são países de maioria muçulmana, que defendem as mesmas políticas em relação às questões de sexualidade, gênero, direitos sexuais, reprodutivos. Então, você vê, de um lado, eles estão brigando mundo afora, né, para defender a liberdade religiosa, e a liberdade no mundo, segundo eles, é barrada, enfrenta problemas nos países justamente de maioria islâmica. Ao mesmo tempo, eles são aliados nessas disputas internacionais, porque eles compartilham as mesmas, são alianças estratégicas, evidentemente, compartilham os mesmos valores nesses fóruns internacionais. Né? Mas estou falando demais. Questões adicionais? Eu quis mencionar uma anedota sobre a circulação de pessoas. Então, nos últimos 2 anos, eu tenho um projeto novo sobre a comunidade brasileira em Boston, que é uma grande comunidade e fortemente bolsonarista. E estou pesquisando o papel da religião na formação das suas opiniões políticas. Então, eu estava revisando, acompanhando várias igrejas evangélicas em Boston, brasileiras, durante a última campanha eleitoral, né, a ver o que estavam falando sobre a política. E tem uma igreja ali, Revival Church, que é a igreja de Oriel de Jesus, como ex-Assembleia de Deus. Eu aprendi, não sabia isso antes, que o Marco Feliciano
basicamente tinha sua conversão, não conversão religiosa, mas conversão na sua atuação política e religiosa, lá na igreja em Boston, de Oriel de Jesus. E fala sobre isso no seu livro Por que me tornei parlamentar. E sua decisão de se dedicar à sua agenda, começando sua agenda valórica no Congresso, começando ali em 2013, diz que tomou essa decisão que foi esperada por Deus, mas sua conversão a ser como esse parlamentar que chegou a ser em 2013 aconteceu lá nos Estados Unidos. Então é muito interessante. Eu acrescento aí que o Marco Feliciano foi aluno de Olavo de Carvalho também. Uhum. Inclusive, quando ele votou a favor do impeachment de Dilma Rousseff, ele citou Olavo. Uma coisa a acrescentar, e que é anterior à pandemia, evidentemente, mas que se recrudesceu nesse período, é a quantidade de cultos exibidos na internet, no YouTube, nas redes sociais, etc. Isso também facilita o acesso de brasileiros, né, ao que se passa em outras localidades do mundo, não só nos Estados Unidos. Né? E lembrei agora de um exemplo relativo ao gospel, né, aqui no Brasil. Ou seja, vocês sabem que a Hillsong implantou igrejas aqui no Brasil. Uma em São Paulo está implantando outra. Mas a Hillsong tem algumas das bandas mais poderosas do planeta, bandas gospel, né, chamadas gospel. Mas ela influenciava o gospel brasileiro há muito tempo antes do seu ingresso aqui no Brasil, né? Oficial, formal, institucional. Várias versões como que é a banda da Lagoinha, não sei o que, do Trono? Diante do Trono. Diante do Trono. Eram versões de bandas da Hillsong. E fizeram um grande sucesso aqui no Brasil, versões em português, né? Então, as influências são as mais diversas, inclusive vêm da Austrália, né? Agora, o Brasil também está no mundo, né? A quantidade de igrejas universal, Assembleia de Deus, batistas, né? Várias outras menores, mundo afora, né? Não é brincadeira, né? Tanto é que a literatura já há um bom tempo, acadêmica, menciona esse evangelismo reverso. Assim, antes os missionários vinham do norte para o sul, sim, agora do sul para o norte e do sul para o sul. Né? A África subsaariana está tomada de evangelizadores católicos. Tanto é que a perspectiva de expansão da Igreja Católica, o único continente que ela tem perspectiva de expansão é o continente africano, né? E evangélico, nos evangélicos pentecostais, e com igrejas nativas e com igrejas de missionários na África subsaariana, é um negócio impressionante também. Teólogos da libertação dentro do protestantismo igual como que houve na Igreja Católica, mas eu acho que esse movimento é melhor conhecido como movimento católico, mas houve o contraparte dentro do protestantismo. Então, olhamos para aqui temos dados sobre as opiniões dos evangélicos, em várias pesquisas de opinião em todos os países da América Latina sobre alguns temas. Então, encontramos que quando a pergunta é sobre o estado de bem-estar, ou sobre especificamente o tema de privatizações, que não há grandes diferenças entre a opinião dos evangélicos e o resto da sociedade. E, às vezes, os evangélicos, como aqui, estão um pouco mais para a esquerda do que o resto da sociedade. Então, se não estamos falando sobre aborto, sobre homossexualismo, direitos LGBT, não é uma população direitista. Então, eu acho que essa história de progressismo, especificamente na área econômica, se tem uma influência nas posições que os eleitores evangélicos e alguns políticos evangélicos têm adotado. Mas agora que estamos
mudando ao momento em que tem mais importância a política de aborto, de direitos LGBT, essa população passa de ser um grupo basicamente centrista, às vezes apoiando candidatos de esquerda, a ser um eleitorado mais para a direita. Então, eu acho que é uma mudança importante. E é uma diferença com os Estados Unidos, onde não encontramos essa mesma relação, que os evangélicos são mais para a direita na área econômica e também na área moral. Ou seja, uma coisa os pastores, outra coisa os leigos, né? E padres e teólogos católicos. Pensando nos evangélicos, em dezembro de 2021, um ano antes da eleição presidencial 2022, o Lula chegou a ficar na frente do Bolsonaro entre os evangélicos. Ou seja, depois de toda a história, né, de conflitos, né, depois do apoio intenso a Bolsonaro em 2018, depois deles terem ocupado tantos ministérios, né, etc., era um momento de um repico, né, da pandemia, a economia também não estava grande coisa, longe disso, né, e a aferição do Datafolha colocou o Lula na frente do Bolsonaro. E aquilo, claro, no ano seguinte, quando o trator bolsonarista começa a sua campanha, né, nas redes sociais, e os pastores se engajam, deu no resultado que deu, né? Ou seja, novamente lá 70-30, né? Repetindo o placar de 2018, a despeito de tudo que o governo Bolsonaro fez, né? Só que muito do que ele fez com apoio evangélico. Essa é uma questão. Não necessariamente o que ele fez com o tratamento que ele deu à pandemia. Acho que essa é uma questão também importante, a não ser muitas igrejas estavam pleiteando a abertura dos templos. Né? Inclusive naquele período em que você tinha entre 2.000 e 3.000 mortes diárias. Né? Então, uma parte da liderança evangélica brasileira aderiu, né, digamos, ao negacionismo do governo Bolsonaro por interesse próprio, né, porque as igrejas fechadas significavam, né, um prejuízo muito grande do ponto de vista, né, financeiro em particular, mas não só. Vasta e crescente base parlamentar no país. Eu vou falar do Brasil, né? Eu não vou fazer uma comparação entre países. Além de reconhecimento e receptividade das instituições políticas, dos partidos, né? Desde os anos 70, ainda durante a ditadura e já no período da abertura e depois da redemocratização do Brasil, candidatos, partidos corriam às igrejas pentecostais, Brasil afora, atrás de apoio político, né? E essa era uma das razões pelas quais eles justificavam o ingresso na política partidária. Por quê? Os candidatos seculares, entre aspas, católicos, né? Vinham às igrejas, faziam uma série de promessas, eram eleitos ou não, mas os eleitos não cumpriam as promessas, né? Então os pastores falavam de terreno, tijolo, telha, areia, isso, equipamento, etc. Uma série de promessas que lhes eram feitas pelos candidatos, que eles apoiavam durante as eleições, né, do final dos anos 80 em diante, e essas promessas não eram cumpridas. Então, a abertura dos partidos, inclusive no momento ainda do bipartidarismo, na ditadura, e depois com a abertura partidária, né, já estava dada. Né? Então, você não tinha um fechamento dos partidos para o ativismo político e partidário dos evangélicos. Os protestantes já estavam atuando na política, pelo menos, elegendo deputados federais, pelo menos em 1933, como o Taylor mencionou.
os pentecostais se auto-excluíam da política partidária, com exceção ali da Igreja Brasil para Cristo, por um intervalo muito curto, nos anos 60, mas já começam a retomar a atividade eleitoral e partidária no final dos anos 70, a ponto de 1981, a Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil estabelecer o direito do pastor se candidatar, pastor assembleano se candidatar à política, desde que deixasse o ministério de lado. Então, em 81, alguns anos antes do livro apontado ali, Irmão Vota Irmão, do Josué Silvestre, eles já estavam, a igreja já tinha oficializado essa abertura política, permitindo candidatos da igreja, incluindo pastores, né? Mas até então eles se auto-excluíam deliberadamente da política, vista como mundana, pecaminosa e diabólica. Esse ativismo político apoia-se em crenças, entre outras, no dualismo, que opõe Deus e diabo, bem e mal, igreja e mundo, cristãos e ímpios, e na existência de valores morais bíblicos absolutos, que, a seu ver, estão sob ameaça e precisam ser defendidos, inclusive na política. Seus expoentes tendem a encarar o ativismo político simultaneamente como atividade secular e como missão religiosa, missão na qual se creem frequentemente engajados numa guerra espiritual contra potestades do mal, que, a seu ver, atuariam na cultura, na sociedade, na política e no Estado por meio de inimigos do Evangelho, entre os quais eles incluem o PT e seus governos e políticas públicas petistas. Desde a Constituinte, aí eu falo da Constituinte de 1987, 8, né? O ativismo político evangélico conservador caracteriza por forte anticomunismo, direitismo político partidário. Já na Constituinte eles ocupam o centrão, que nasce na Constituinte. Fisiologismo, antipluralismo, antifeminismo e oposição aos pleitos LGBTs. Se por muito tempo defendeu o princípio da laicidade, o que é fato, desde finais do século XIX, pelo menos, passou a tratá-lo e desqualificá-lo como laicismo, como faz expoentes católicos conservadores no Brasil, ideologia esquerdoide, avessa à religiosidade e às religiões do povo brasileiro, majoritariamente cristão. O ativismo político pentecostal, de um lado, reage ao que considera ameaças secularistas e a seus valores morais, a família, etc., representadas pela pluralização sociocultural, pelo avanço de movimentos feministas e LGBTs, entre outros, por políticas e decisões judiciais na área de direitos humanos, sexuais e reprodutivos, pelo ativismo judicial ou do judiciário, pela discriminação midiática e estatal de que se consideram vítimas há muito tempo. De outro lado, visa conquistar hegemonia cultural, social e política por meio de expansão religiosa e também por meio da ocupação evangélica do parlamento, do judiciário, do governo ou dos governos, das mídias, em defesa agora da maioria cristã. Eles se juntam com os católicos, evidentemente, e em defesa de seus pleitos e interesses institucionais. À medida que católicos e evangélicos conservadores intensificaram o engajamento em disputas sobre aborto, sexualidade, arranjos familiares, direitos humanos, direitos sexuais e reprodutivos, políticas educacionais e de saúde e questões de gênero, seus conflitos com governos e deputados e políticas petistas, bem como com feministas, LGBTs, defensores da laicidade e dos direitos humanos, se acirraram cada vez mais. Então, isso começa em 2003 com os governos petistas, né? Mas, claro, já na Constituinte eles estão brigando com deputados de esquerda, dentre eles os petistas, estão brigando com feministas, né? O Taylor não mencionou aqui, né, o livro do Josué Silvestre, Irmão Vota Irmão, além de apontar que a Igreja Católica
né, representavam um perigo, feministas, umbandistas, entre outros, representavam ameaça para os evangélicos. Então eles se mobilizaram nacionalmente, sobretudo a Assembleia de Deus, para lutar contra vários adversários religiosos, católicos e umbandistas de um lado, e seculares de outro, né? Então os esquerdistas, os feministas, esses eram claramente apontados já nesse livro como ameaças, né, à liberdade dos evangélicos, né, e aos seus valores, e à família. Por uma década, a bancada evangélica combateu o projeto de lei 122/2006, que visava criminalizar a homofobia. E entre 2006 e 2009, opôs-se à concordata católica negociada pelo governo Lula, né? E aí, acho que é importante, antes que eu esqueça, destacar uma coisa. A Igreja Católica ela não tinha tanta necessidade, nas últimas décadas, de dispor de uma representação parlamentar no Congresso Nacional, pelo simples fato de que boa parte da atividade política da Igreja era feita por meio de lobby ou por meio da pressão imediata de bispos cardeais sobre as autoridades políticas, inclusive sobre o governo federal. Essa concordata entre o Estado brasileiro e a Santa Sé foi negociada inteiramente à margem, né, do Congresso Nacional, à margem do campo político, a não ser quando ela teve que ser referendada pelo Congresso Nacional, é que passou, o Congresso Nacional teve que se haver com isso, mas isso já estava todo, né, definido por cima. Então, acho que esse é um detalhe importante para agregar na sua argumentação, em especial no caso brasileiro, tá? Concordo com todo o seu argumento, mas acho que tem um detalhe importante, que é esse lobby, essa pressão. A direita católica resolveu mimetizar o ativismo político evangélico, sobretudo pentecostal, né? Inclusive com as mesmas pautas ameaçadoras no campo da sexualidade, do gênero. A CNBB, muitas autoridades católicas ainda hoje priorizam o lobby, e um lobby que é mais fácil de fazer dependendo dos políticos, dos gestores políticos, né? Em reação à concordata, líderes parlamentares evangélicos interpretaram-na como desrespeito à laicidade do Estado ou ao tratamento estatal privilegiado da Igreja Católica promovido pelo governo petista, o que eles tinham inteira razão, né? E, em reação, propuseram a Lei Geral das Religiões, né? Projeto de um parlamentar da Igreja Universal do Reino de Deus. Em 2009, os evangélicos atacaram o terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos, que também viram como uma ameaça séria, né, aos seus valores. Inclusive a CNBB. A CNBB atacou em dois aspectos. Um que se referia ao aborto, que era defendido no terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos como que evocava, né, defendia e evocava a defesa do aborto por meio da autonomia das mulheres sobre o seu próprio corpo, né? Isso o governo retirou por pressão contra a candidatura Dilma. E o outro aspecto que foi retirado também, a pedido ou por pressão da Igreja Católica, foi um item que vetava a presença de objetos religiosos em edificações da União, né? Todos, seja no Judiciário, seja no Congresso Nacional, geralmente, com exceção da Bíblia, né, são imagens católicas, né, que estão nos poderes públicos brasileiros. Em 2011, acusaram o projeto Escola Sem Homofobia, né, protagonizado na época pelo Haddad, que era ministro da Educação, de sexualizar e erotizar crianças. E foi lá que essa dobradinha evangélicos e Bolsonaro começou, né? Chamaram o projeto Escola Sem Homofobia de kit gay, que até hoje é instrumentalizado política e eleitoralmente contra candidaturas petistas. Os conflitos se radicalizaram
a partir do primeiro mandato de Dilma, o que reforçou a inclinação evangélica à direita e sua aversão e oposição à esquerda, particularmente à esquerda petista. Em 2013, Marco Feliciano assumiu a presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias para defender, segundo ele, os verdadeiros direitos humanos. A oposição petista a Feliciano e seus irmãos dentro da comissão deteriorou de vez a relação entre evangélicos e o governo Dilma. Ou seja, foi uma escalada, né, esses conflitos opondo petistas no parlamento, do governo e suas respectivas políticas públicas, com evangélicos na bancada evangélica e lideranças evangélicas no país, como Malafaia, entre outros. E o governo Dilma em diante, isso escala, né? Essa oposição ela cresce avassaladoramente. Em 2013, não tivemos só as jornadas de junho, né? Tivemos também, né, essa direitização crescente do campo evangélico e oposição crescente ao governo petista de plantão. Em 2014, deputados evangélicos lutaram para vetar a inclusão da igualdade de gênero e de orientação sexual no Plano Nacional de Educação. Mobilizaram-se em defesa do projeto de lei Escola Sem Partido e desataram a acusar governos e políticas educacionais petistas, educadores e instituições de ensino de doutrinação ideológica ou de difundir o marxismo cultural, que é um bicho-papão, né, da alt-right norte-americano, marxismo cultural, mas também aqui, no caso brasileiro, da extrema-direita, inclusive da extrema-direita olavista, né? Olavo de Carvalho sempre se opôs ao chamado marxismo cultural, ao Fórum de São Paulo, etc. Né? Esse projeto de lei e o movimento que o subsidiava, existente desde 2004, fundado pelo procurador paulista Miguel Najib, católico conservador, acusava os educadores e as políticas educacionais petistas de difundir marxismo cultural e ideologia de gênero, para discriminar e perseguir cristãos, destruir a família e deturpar a moralidade sexual de crianças e adolescentes. A partir de 2015, com a Câmara Federal sob comando de Eduardo Cunha, das Assembleias de Deus, eles investiram em aliança com católicos, e é importante frisar que essa aliança, nesses aspectos envolvendo sexualidade e direitos LGBTs, começou já na Constituinte. Né? Ela se aprofunda nas últimas 2 décadas, a partir do momento, e o Taylor tem toda a razão, o projeto de lei proposto pela deputada federal Marta Suplicy em 95 vai ganhar tração nos anos 2000, sobretudo a partir de 2003, que é o início do primeiro governo Lula, quando se forma a Frente Parlamentar pela Livre Expressão Sexual, né, composto por defensores feministas e LGBTs, e um mês depois se forma a Frente Parlamentar Evangélica. Então, já ali tinha esse embate, né, e esse negócio vai escalando, né, como muitos de nós vimos nos últimos anos. Mas, a partir da presidência da Câmara Federal por Eduardo Cunha, um forte arrivista, né, do governo petista, bastante conservador, etc., e em aliança com os católicos, eles bancaram os projetos de lei Estatuto do Nascituro e Estatuto da Família, além do Escola Sem Partido. Em 2016, em nome de Deus, da Igreja e da Família, votaram em peso a favor do impeachment de Dilma Rousseff. E, em seguida, apoiaram e integraram o governo Temer, período no qual, inclusive, passaram a encampar de forma mais enfática discursos de corte neoliberal, em prol da redução do tamanho e da intervenção do Estado na economia, da terceirização da mão de obra estatal, da meritocracia, sobretudo no campo educacional. Inclusive, ali, faltando poucos dias para a eleição presidencial de 2018, segundo turno,
a bancada evangélica lançou um Manifesto à Nação. Nesse Manifesto à Nação, com 4 eixos, tinha um eixo específico referente à área educacional, e que basicamente se via ali todo um diagnóstico a respeito da educação brasileira, sobretudo pública, que partia de considerações claramente de teor olavistas, ou se não, atreladas a esse projeto de lei Escola Sem Partido. Né? Era todo um diagnóstico tétrico, né? A escola como antro de doutrinação, a escola que não tinha serventia, etc., 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 que precisava ser remodelada segundo critérios meritocráticos, entre outros. No segundo turno da eleição presidencial de 2018, na esteira da recessão econômica, da Operação Lava Jato, da explosão do antipetismo e do fiasco da candidatura do PSDB, lideranças evangélicas apoiaram majoritariamente, se não esmagadoramente, a candidatura de Bolsonaro contra o candidato petista, Haddad, que foi lançado faltando um mês para a eleição. Para tanto, acionaram doutrinas de guerra espiritual mescladas com conspiracionismo, fake news e farta desinformação. Acho que isso me leva também a um diálogo com o Taylor. Eu concordo inteiramente já quando eu pesquisei os evangélicos na Constituinte, junto com o Flávio Pierucci, ou trabalhando para ele na época, na verdade, ainda como aluno aqui de graduação de Ciências Sociais na USP, essas ameaças estavam postas, né? Inclusive eu entrevistei na época o pastor José Wellington, que era o grande líder das Assembleias de Deus no Brasil, e que narrou para mim essa teoria conspiratória de que a Igreja Católica pretendia obter uma posição privilegiada junto ao Estado brasileiro, se não como religião oficial, ou algo do gênero, para acabar com a liberdade religiosa dos evangélicos. O que eu queria enfatizar? Quer dizer, a gente viu isso na eleição presidencial de 2018, mas vemos isso na primeira eleição presidencial pós-ditadura militar, ou seja, a primeira eleição presidencial de 89, né, da redemocratização, em que os pentecostais, em bloco, apoiaram a candidatura de Collor, alegando que a eventual vitória de Lula resultaria num governo comunista / católico que perseguiria as igrejas evangélicas. Né? Eles falavam em fechamento dos templos, sua transformação em supermercado, qualquer coisa do gênero, prisão de pastores, e usava a expressão paredão, ou seja, seria um comunismo no estilo antigo, né, de matar os cristãos que resistissem, né, à nova política antirreligiosa e anticristã. Né? Então, na verdade, desde a Constituinte para cá, também em 89 em diante, é que se vê essas teorias conspiratórias, persecutórias, e aquilo que se convencionou chamar nos últimos anos de fake news e desinformação. Né? Isso é corrente no ativismo político evangélico, sobretudo no período eleitoral, mas também quando eles se engajam em confrontos de maior porte contra seus adversários, sejam feministas, sejam LGBT, sejam petistas, psolistas, entre outros, né, ou educadores, ou defensores da laicidade, etc., ou grupos de esquerda em geral. Frequentemente eles acionam essas fantasias, relativamente ou muito delirantes, né, para ampliar, primeiro para mobilizar, regimentar suas bases, né, contra determinada política pública, ou contra determinada candidatura, ou determinado governo, ou em prol de determinado candidato, ou em prol de determinado governo, mas também como forma de causar medo, pânico, etc., em relação ao que os seus adversários propõem. Isso é recorrente. Né? Então,
eu estou só agregando aqui a exposição e argumentação do Taylor, que muito do que eles percebem como ameaças tem esse caráter conspiratório, persecutório, está ligado a fake news, desinformação, não corresponde necessariamente à realidade, né? Longe disso. Tá? Eu acho que isso é importante frisar. Inclusive o QAnon também começou a graçar nos últimos anos aqui em segmentos evangélicos no Brasil, né? Já não tem pé nem cabeça nos Estados Unidos, mas foi trazido para cá também. No governo Bolsonaro, depois de apoiá-lo, ocuparam o governo, né? Ministérios da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, da Casa Civil, da Justiça, da Educação, do Turismo, da Advocacia Geral da União, que também é um ministério, e da Secretaria-Geral da Presidência. Na linha de frente do extremismo bolsonarista, e se pode dizer, nomear dessa forma, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos desmantelou comissões e conselhos, bloqueou políticas de combate à homofobia, ao racismo e à violência contra transgêneros. E durante a pandemia de Covid, em julho de 2020, o governo Bolsonaro, a pedido da ministra Damares Alves, que é pastora também da Igreja Batista de Lagoinha, vetou, inclusive, a obrigatoriedade do governo entregar água potável e leitos de UTI a povos indígenas. Ao lado de Ernesto Araújo, católico ultraconservador, que era ministro do Ministério das Relações Exteriores, Damares articulou-se com entidades transnacionais católicas e evangélicas ultraconservadoras. E com apoio de parlamentares da bancada evangélica, facilitou a atuação da Capital Ministries no Congresso Nacional. E na política externa, o governo Bolsonaro afastou-se de organizações multilaterais, aliou-se a ideólogos, ditadores e líderes de extrema-direita, ideólogos aí, Steve Bannon, entre outros. Engajou-se numa cruzada em defesa de valores cristãos e do cristianismo e, após a derrota de Trump, passou a liderar o Consenso de Genebra, que reúne 3 dezenas de países contra aborto, direitos de mulheres, LGBTs e políticas de gênero. Estou encaminhando para o fim. Nesse período, sites, celebridades, influencers e coachings evangélicos de direita, assim como armas, homeschooling e sionismo, ganharam espaço e tração nesse meio religioso. Em reação à aliança evangélica com Bolsonaro, por outro lado, formaram-se coletivos evangélicos feministas, antirracistas, ecológicos, de defesa do Estado de Direito, dos LGBTs, etc. Em defesa da liberdade religiosa, pastores pleitearam retirar igrejas e cultos das restrições sanitárias durante a pandemia, proposta, aliás, que foi apoiada pelo pastor André Mendonça na AGU, e depois ele foi promovido como o candidato terrivelmente evangélico ao STF. Junto com Bolsonaro, evangélicos participaram de manifestações golpistas, evangélicos aí eu falo pastores, né? E perpetraram ataques ao STF, ao TSE e às urnas eletrônicas. E já hostilizavam, na verdade, o STF há vários anos pelo fato do tribunal ter aprovado a união civil de pessoas do mesmo sexo em 2011, o aborto de anencéfalos em 2012 e a equiparação da homofobia e da transfobia ao crime de racismo em 2019. Mas também se opõe ao STF pelo fato do tribunal ter barrado atos e políticas ilegais e antidemocráticos do governo Bolsonaro durante os 4 anos do seu mandato. Na eleição presidencial de 2022, pastores evangélicos, sobretudo pentecostais, mas não só, radicalizaram a demonização do candidato petista, coisa que faziam já desde 1989, e de seu partido, a ponto de protagonizar casos de assédio, ameaça e exclusão de fiéis eleitores do PT das igrejas. A campanha pastoral antipetista, mais uma vez, tal como em 2018, surtiu efeito. Bolsonaro obteve 69% dos evangélicos contra 31% do seu adversário no segundo turno, segundo Datafolha. O ativismo político evangélico de direita impulsionou a polarização política e afetiva no Brasil e moldou, em parte, o próprio bolsonarismo, que reproduz alguns dos seus principais apelos e pautas morais antipluralistas. Ao mesmo tempo, a aliança com Bolsonaro e seu projeto político autoritário
radicalizou-os à direita e fragilizou seu compromisso com a democracia. Na mesma toada, anseios e pleitos evangélicos de que a Bíblia e seus valores morais devam constituir os fundamentos normativos da ordem social, política e jurídica tendem, igualmente, a meu ver, a chocar-se com princípios basilares do Estado de Direito, como pluralismo, direitos humanos, laicidade e tolerância. E concluindo, junto com o Taylor, né, eu tendo a concordar que o cenário é esse mesmo. Né? Ele fala num ecumenismo autoritário, e sabemos que é fato, e não só no Brasil, essa aliança entre a direita católica e a direita evangélica, né? Seja contra partidos, governos de esquerda, mas também contra feministas, LGBTs, entre outros. No caso evangélico, para mim, tem demonstrado, sobretudo a partir da última década, um compromisso cada vez mais frágil com a democracia. Embora, claro, da boca para fora, a democracia é sempre apoiada, assim como as liberdades, etc. Mas a democracia, os direitos humanos, a laicidade, são incompatíveis com a discriminação de minorias sexuais, incompatível com a demonização dos cultos afro-brasileiros, não só a demonização, toda a violência que se segue, né, inclusive encabeçada por traficantes ou soldados de Cristo. Né? Mas tá, eu paro por aqui, gente. É isso. Obrigado.